Marcelo, quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente tem um olhar pelo retrovisor, né? O que eu realizei no passado, né? Mas a gente não tem um olhar de futuro, né? Ou seja, normalmente as ferramentas elas não avaliam o potencial do colaborador, o que ele pode entregar, né? Existem algumas metodologias, mas elas não estão integradas com o processo de avaliação de desempenho. Um outro gap que eu vejo é quando se fala de avaliação de competências, né? E aí eu estou falando de competências técnicas, porque muitos profissionais acabam misturando aí o processo de avaliação de desempenho comportamental com competências, que são coisas completamente distintas. Uhum. Não existem ferramentas específicas para se avaliar competências técnicas, né? Vocês estão pensando em desenvolver alguma coisa integrada nesse sentido? Como é que está aí a Gaia em relação a esses pontos? Bacana, Matheus. Esse é um ponto muito bem observado, né? Realmente, essa base histórica, que você falou, olhar pelo retrovisor, né? Ele te dá informação, né? A maioria dos sistemas hoje tem esse gap. Ou seja, ele é uma ferramenta passiva, né? Você não consegue fazer com aquelas informações, ele te dá um direcionamento de futuro, né? Nós estamos trabalhando, quando a gente falou lá no bloco anterior, né? Sobre emular o machado, né? Tá pegando essas demandas de mercado. Isso daí é um ponto que a gente fez questão de tratar. Então, a gente vai trazer, junto com ferramentas de parceiro, né, nós vamos integrar soluções, porque tem ferramentas aí que já estão 20 anos no mercado, na parte de neurociência, etc., né, que a gente vai trazer agora como parte como parceria, né, e integrar junto com as nossas ferramentas. Tudo para dar esse direcionamento, né, do que fazer com algumas informações. Né? Igual você falou, não, olhei esse histórico aqui dessa pessoa e está assim, assim, assado. E agora? Né? Então, essas integrações, essa união que a gente está fazendo é exatamente para responder a esse tipo de pergunta. Então, por exemplo, quando aquele analista, né, do RH, ele estiver fazendo os seus fechamentos, ele, além de ter os problemas que precisam ser trabalhados lá, ele vai falar o como precisa ser trabalhado, o que precisa ser feito, né? Quais são os feedbacks que precisam ser passados, quais são os treinamentos que precisam ser guiados. Então, isso daí é uma inteligência, né, que precisa ser dado e, tipo assim, se não tiver hoje na ferramenta, o que vai acontecer? Ele fica com um feedback de experiência do gestor para aquele funcionário. Então, ele vai olhar o histórico e vai falar o seguinte, você precisa melhorar isso, isso e aquilo. E, às vezes, né, se for um gestor novo e não conhecer bem, ele pode ser negligente, né? Ele pode cair em erro, né? Pela informação que ele está observando no passado. Então, baseando nesses itens, né, a gente começou a pesquisar e a trazer esses parceiros aqui para poder discutir, colocar na mesa o que é a melhor solução, e a gente vai sair com essa percepção de futuro, respondendo como que ele deve executar para cada um dos problemas que ele encontrar com o seu profissional.